os pés das muçulmanas, né? De duas moças muçulmanas, né? Eu acho isso muito importante. Bate-papo. É isso aí, querido ouvinte internauta. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz. E agora a gente passa para aquele momento que vocês ficam sempre aguardando, que é a hora do bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério: violência sexual infantil no Brasil. Nós recebemos em nossos estúdios a delegada de Polícia Civil aposentada e titular da Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente, Adriana Couto Ladeira. E qual o papel da escola na linha de frente do combate à pedofilia? Falamos com Silvânia Lopes, a Silvânia do Fala Sil, capelã escolar, presbítera da Igreja Sal da Terra e blogueira. E também a gente vai conversar por telefone com a psicóloga doutora Maria Neudes Alencar daqui a pouco, e ela vai estar falando a respeito dos tratamentos, das consequências psicológicas para esse tipo de crime. Bom, pessoal, vamos então falar com as nossas convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios. Vamos começar conversando aqui com a doutora Adriana. Boa tarde, doutora Adriana. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, pessoal. O microfone mais perto. Isso. Falar de novo. Isso. Boa tarde, Liliane. Boa tarde para todos vocês. Ok, e a Silvânia, né, já esteve aqui também no programa conosco. Seja muito bem-vinda, Sil. Obrigada, Lili. Boa tarde a todos os ouvintes. Gente, é muito ruim falar de máscara, né? Mas... Todos os ouvintes aí da rádio. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Ok, bom, pessoal, para a gente entender um pouco sobre esse assunto, né, a gente vai estar falando aqui no nosso programa de hoje sobre o cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, para saber como prevenir, né? Vamos falar também sobre as estatísticas. Hoje as estatísticas brasileiras, elas mostram que 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Infelizmente, isso é um número muito alto, né? O índice de notificações de 2018, inclusive, foi um dos maiores registrados desde 2011, quando agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar atendimentos. O Brasil, ele registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. O maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde. E os números crescem ano a ano, somando um total de 177,3 mil notificações em todo o país. Entre 2011 e 2017, o Disque 100, o Disque Denúncia, canal usado para denunciar esse tipo de crime, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou 203.275 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. E ao longo de 2019, houve, infelizmente, um aumento de quase 14% em relação a 2018. Para nós sabermos mais, para estar, né, trazendo um diálogo, conscientizar a sociedade sobre esse tipo de crime, para que seja cada vez mais combatido, mais prevenido, nós vamos conversar então com as nossas convidadas. Vamos começar falando com a doutora Adriana, né, que tem uma experiência longa de mais de 30 anos aí de carreira que ela construiu na Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente. Inclusive, ela estava me explicando que a Delegacia da Mulher é a responsável por abordar e estar investigando esse tipo de crime. Doutora Adriana, é um assunto realmente muito difícil de falar, né? Chega a dar um nó na garganta, mas nós queremos saber, existe um perfil, quem geralmente são os agressores para esse tipo de crime? Sim, Liliane, existe um perfil, sim, um perfil do agressor. Normalmente ele é um homem tímido, ele é aparentemente incapaz de maltratar uma mosca, é desprovido de agressividade. Isso é um perfil psicológico já passado. Nossa, impressionante. Ele não tem agressividade no trato social, ele não tem iniciativa. São pessoas que possuem ideia de inferioridade, só conseguem exercer um mínimo de sedução em crianças. Eles não conseguem seduzir uma mulher adulta, né? O que eles fazem? Seduzem crianças, oferecendo bala, um agrado que vai cativar a criança.
E eles, porque com a criança eles se sentem uma autoridade, coisa que eles não ficam intimidados perante uma pessoa adulta. Então, essas são as linhas gerais do perfil de um abusador. Ok, doutora. E assim, acho que a gente pode até ressaltar algumas informações aqui também. Porque há um índice, né, pelo Disque 100, de que 63% dos abusadores, eles são homens, isso segundo o Ministério da Saúde. E há também a grande questão que o abusador, ele utiliza o seu desenvolvimento psicossocial mais adiantado, né, do que o da criança ou adolescente para tentar obter insatisfação sexual, que pode ser feito tanto por meio da violência física, ameaças ou simples indução da sua vontade. E quando a gente fala, por exemplo, da criança, né, do adolescente, porque tem aquelas pessoas que às vezes não têm conhecimento de causa, e a pessoa fica assim, mas a menina é safada, né? Mas na verdade, ali há um adulto maduro, né, que ele na verdade usa da vantagem da idade, do amadurecimento que a pessoa tem na mente e daquele estado de inocência da criança, do adolescente, para tentar aí manipular. Mas nem sempre a gente pode ressaltar aqui que o abuso sexual ele envolve contato ou violência física, né? Mas também práticas de exibicionismo, telefonemas obscenos, a produção de fotos que também estão inclusos dentro dessa categoria, né, doutora? Então, assim, infelizmente, é um crime que choca, mas a gente tem que falar sobre esse assunto porque os números aqui no Brasil ainda são números grandes, né? E há inclusive também um estudo que aponta que a maioria das crianças abusadas, grande parte são meninas. E assim, agora entrando mais nesse assunto que a senhora vai poder detalhar aqui, né, o perfil, a senhora falou do perfil do abusador, quem são as vítimas, na sua maioria, segundo as estatísticas? E a gente quer saber também, doutora, onde geralmente acontece esse tipo de crime? É interessante, sim, a sua fala. São muitos fatores que contribuem para um abusador, até fatores psicopatológicos, mas a maioria das vítimas são mulheres, realmente, seja você já citou o dado, 81,8% são vítimas mulheres, isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 53,8% das vítimas tinham até 13 anos, então são vulneráveis, abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável, né? 75,9% das vítimas conhecem os seus agressores, porque o crime de estupro, ele ocorre no ambiente familiar. O maior índice de abusos sexuais, ele é praticado por pai, padrasto, e outras pessoas do âmbito familiar. Um estudo também do Anuário de Segurança Pública, o pai é 41,6%, padrasto 20,59%, e aí por diante, vem tio, primo e pessoas, vizinhos, amigos, pessoas que estão ali ao redor da criança. Normalmente o abusador é uma pessoa que a criança conhece e sente confiança nela. O que é mais triste é isso, porque de quem se espera confiança é exatamente quem vai solapar a sua alma, cometendo um abuso, prevalecendo-se da ingenuidade da criança. Agora, esses abusadores, eles, a maior parte, quando nós tratamos do perfil, eles reproduzem uma violência que eles vivenciaram, ou eles trazem consigo problemas psicopatológicos que talvez a psicóloga irá responder. Sim. Né? Então, normalmente, um abusador, ele passou por abusos na infância. E os abusos na infância, e principalmente numa infância muito tenra, porque nós temos dados do Ministério da Mulher que existem abusos com bebês. Isso é um absurdo, né, doutora? Esses bebês vão crescer, né, inconscientemente, na vida adulta, eles vão reproduzir a violência e, quiçá, serão psicopatas, que são pessoas que não têm remorso, não é uma doença mental, mas é um doente social, né? Ele se tornou um psicopata pelas adversidades, né? Então ele perde os sentidos de moralidade,
de empatia com o outro, né? Do sentirador, do sofrimento da outra ele pessoa. sabe que é errado, mas ele não se importa com essa situação. E é algo que, infelizmente, não é uma parcela mínima da sociedade, mas existe e causa tantos danos. E assim, doutora, acho que é até importante a gente falar também, porque como a gente falou, né, em onde acontece, aqui no nosso programa a gente tem também um papel social, né, e a gente tem que alertar as pessoas, a gente não vai colocar a sujeira debaixo do pano, pelo contrário, aqui nós temos a responsabilidade de revelar, e a gente sabe que não é uma novidade, né, aqui é uma rádio cristã, que já existiram muitos escândalos envolvendo padres da Igreja Católica, envolvendo pastores de igrejas evangélicas, e houve aí um último caso envolvendo também lideranças espíritas, como o caso do João de Deus. Então, né, você pai, você mãe, que é ouvinte, todo cuidado é pouco. Infelizmente, há um cenário hoje que existem falsos líderes religiosos em todas as religiões, e infelizmente essas pessoas usam o nome de Deus para cometer crime. Então, a gente está vivendo tempos difíceis, né? Não deixe o seu filho, a sua filha desacompanhada, seja quem for. Se não é Jesus que está na terra, querido, deixa desacompanhado seu filho, não. Fica essa dica aí, né? Fiquem atentos, observe o comportamento das pessoas e não deixe seus filhos desacompanhados, porque são tempos difíceis que nós estamos vivendo. E há um dado também, doutora, que nós falamos, a senhora falou que a maioria das vítimas são mulheres, né? Inclusive com dados do Anuário de Segurança Pública. Há um dado também que 40% dessas notificações, elas acontecem contra crianças e adolescentes na faixa de 10 a 14 anos, e principalmente crianças e adolescentes negros representam a maioria das vítimas de violência sexual. Houve um registro de 51% do total de denúncias com esse perfil entre 2011 e 2017. O Disque 100, ele recebeu 34% do total de denúncias de violência sexual contra meninos e meninas negras. Então, infelizmente, é uma realidade. E assim, a gente quer saber também, doutora, mais uma questão com você. Na sua opinião, por que esse tipo de crime ele ainda acontece com tanta frequência no Brasil e qual a penalidade hoje prevista no Código Penal? Bom, primeiro que é uma questão de cultura da violência, né? Culturalmente, a mulher é vista como objeto. E ela é culpabilizada pelo estupro, quer dizer, ela é responsável pelo estupro porque ela andou de mini saia, né? Então, a cultura do machismo é muito forte no Brasil, mas nós não temos, o Brasil não é o campeão de violência sexual. Existe em todos os lugares do mundo, né? Como você falou da questão de pedófilos nas instituições religiosas. O problema não está nas instituições religiosas, né? Está no ser humano. Sim. Né? Nada que acontece ao homem, né? Tudo que acontece ao homem é próprio dele. E há também, né? doutora... E não e as pessoas usam, sim, escudos, como se a religião fosse um escudo. Quer dizer, eu sou evangélico, eu sou católico... Se aproveitam de cargos de autoridade, né? Exatamente. Onde há uma confiança das pessoas. Mas o problema o ser humano é muito complexo, né? O problema é humano, é interior, né? A maior guerra que nós travamos na vida é a nossa guerra interior. Então, existem também a cultura da impunidade, então, respondendo a questão, né, fatores psicopatológicos que eu já falei, transtornos, vítimas que repetem um ciclo de violência, o abusado se torna abusador na vida adulta. E você fez a outra pergunta que foi sobre as penas, é isso? Isso, a penalidade do Código As penalidades. Então, o Código Penal brasileiro, no artigo 203, ele trata do estupro. Estupro. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. O estupro de vulneráveis é abaixo de 14 anos, né? E ele tem uma pena de 14 a 18 anos é 8 a 12 anos. De estupro de vulnerável é 10 a 15 anos. É porque o código vem delimitando várias situações, né? Então você tem de 14 a 18 é uma situação, o caput simples é outra situação.
E assim por diante. Então, no estupro de vulnerável, que a pena vai de 10 a 15 anos, você ainda tem, se resulta gravidez, ela aumenta de metade, né? Se ela é cometida por ascendente, tio, primo, com parentesco, aumenta também de metade. E se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 10 a 20 anos. Se resulta morte, a pena é de 12 a 30 anos. E se houver transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, também aumenta-se, aí já é majoração da pena, aumenta de 1/6 até metade. E assim, então, doutora, eu acho até interessante a senhora falando da questão da penalidade na lei, porque eu acredito assim que houve um avanço na lei, porque antigamente, se eu não me engano, esse tipo de crime havia uma prescrição, né? Então, havia muitas vítimas que às vezes iam relatar o crime, que o crime tinha acontecido, e às vezes já tinha passado muito tempo, e, né, às vezes aquilo serviria apenas como testemunho. E se eu não me engano, de uns 2 anos pra cá, não sei se eu estou correta, mas houve uma alteração na lei que esse tipo de crime agora não tem prescrição. Você não poderia falar sobre isso? Né? E eu acho muito justo, viu, doutor? Muito justo. Porque quando a gente fala de vítimas de violência sexual, ainda mais adolescentes, a gente sabe que elas são condicionadas por medo, por ameaça a não relatar. Então, quando a pessoa chega a uma maturidade que cai em si do que aconteceu, né, vai relatar, o crime já tinha prescrito. Não é só uma maturidade de idade, mas também tem o fator também dela ter passado por terapia, então, de falar sobre o assunto. É um crime muito doloroso. Ele é um tabu na sociedade, que as pessoas não falam de sexo, né? Nós não educamos nossos filhos sexualmente. Em todo lado, principalmente nos seios da família, porque ocorre um crime dessa natureza no seio familiar. E as pessoas aí têm vergonha, quer esconder aquilo. Porque existem famílias aparentemente harmônicas, mas por trás, né, você não, né, uma pessoa comum não vai identificar que aquela família aparentemente harmônica possui problemas de naturezas até patológicos mesmo. Né, que se esconde não só pelo tabu, pela avaliação das pessoas e também a avaliação social o fator doentio mesmo de estar praticando determinados delitos que se mantêm escondidos. E nas relações domésticas é muito fácil você esconder essas questões e não deixar passar, porque a gente não tem convívio diário. Então, normalmente, começa-se a identificar essas questões através das crianças na escola. A escola tem um papel fundamental para identificar se a criança está sofrendo um abuso sexual ou não. Para isso, a criança vai apresentar alguns sintomas, digamos assim, que ela apresenta diminuição no rendimento escolar, depressão, né? Ela se torna uma criança mais sonolenta. E no âmbito familiar, ela vai demonstrando através das atitudes dela que ela não quer estar com aquela pessoa, ela se sente desconfortável na presença daquele adulto, mas precisa-se do apoio escolar, mas do apoio dos pais também, que se tornem mais informados e mais antenados, né, com o que está acontecendo com o seu filho, e não pensar que a criança pode imaginar ou criar fantasias, mas você tem que dar atenção a essas questões e ficar de olho. Crianças, não é conveniente, criança. Você vai ao shopping, a criança entra no banheiro sozinha. Dentro de shopping tem que ser banheiro familiar, a mãe tem que entrar com a criança, né? Você vai num clube, você não vai deixar seu filho brincar, tem um imenso espaço, você não vai deixar brincar sozinho. Por quê? Crianças de 12 podem abusar sexualmente de crianças de 6. É uma criança de 12 que está despertando sexualmente, né? E pode abusar sexualmente de uma criança de 6, sabe 7, a história, né, da 8 família. anos. Isso acontece, a criança fica na rua, tem um grupo de meninos lá na rua, os meninos pegam um menino mais novo e abusam dele sexualmente. Isso aí é histórico, desde que o mundo é mundo, esse tipo de problema existe. Então a gente tem que ficar
mais alerta, mais atento, né? Filho fica com pais e mães, com a supervisão do adulto, de preferência da mãe, do pai, né? Com o caminhar da civilização, outorgou-se muito a educação dos filhos para babás, terceiras pessoas, né? E com isso, essas questões vão acontecendo. Como é que você vai saber que está contratando uma pessoa que pode ser um possível abusador? A gente não sabe, né? Então tem que ser, lógico que tem pessoas boas e o maior índice até não é de quem está sendo contratado ou na rua. O maior índice está dentro da própria casa, praticado pelo próprio pai, né? Depois vem o padrasto, né? Então são pessoas assim que giram na órbita daquela criança. Da confiança. Então, nós que temos a responsabilidade de conduzir uma vida de uma criança até que ela possa se tornar um adulto que saiba se defender, nós temos que olhar todos esses aspectos, a nossa obrigação e a nossa responsabilidade. Ok, doutora. Bom, gente, nós vamos conversar agora então com a blogueira Silvana Fala-Sil, que ela é também capelã escolar. Nós já entramos um pouco nesse assunto da escola, né, aqui com a doutora Adriana, mas Sil, a gente queria ver com você, a gente vai falar agora um pouco dessa área escolar, né, porque a gente sabe que você tem uma vivência aí no dia a dia com crianças e adolescentes, na capelania, e é dentro dos espaços pedagógicos que a criança ela dá os primeiros sinais de que ela é vítima de abuso sexual e outras violações de direitos, né? Que às vezes começa a se observar. Então o professor ele tem um papel assim muito importante. Nesse sentido, nós entendemos aí a importância da escola atuar na linha de frente no combate a esse tipo de crime. Na sua opinião, como, e com a sua vivência também, como educadores e escolas podem se preparar para acolher essa criança e ajudar a vítima? E primeiro eu quero fazer uma ressalva. Eu sempre fui contra essa terceirização de responsabilidade. Eu falo isso assim, eu estava preparada para ser mãe. Eu não sou mãe porque eu tive câncer, né? Mas eu estava preparada emocionalmente para ser mãe. Nós vemos que hoje em dia os pais eles ficam muito preocupados em se preparar financeiramente para gerarem filhos. E aí com essa preocupação financeira, eles terceirizam muito a educação. A educação, a base da educação, ela nunca foi de responsabilidade do Estado. Nunca foi. Então nunca deveria ser dito que os primeiros sinais deveriam ser observados pela escola. Deveria ser observado pelos pais. Ué, quem tem que ser o melhor amigo do filho tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Quem que tem que observar se seu filho mudou de comportamento ou não, tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Eu me lembro quando a Jennifer era pequenininha, a gente tomava banho junto. A Jennifer é minha filha do coração, minha sobrinha, que eu ajudei a criar. Ela desde que eu me casei, que ela e o irmãozinho dela, o Christopher, foram criados comigo e meu marido. E eu me lembro que ela era petitinha, ela tinha 7 anos de idade, eu pegava e falava pra ela: Jeninha, alguém passou a mão em você onde não pode? E eu mostrava os pontos pra ela, eu mostrava em mim. Aqui não pode, ninguém pode tocar. Explicava pra ela, né? Porque você precisa ensinar. Então, isso é de extrema importância. Agora, dentro da escola, evidentemente que a escola também tem o seu papel. E o primeiro papel da escola é gerar relacionamento com os alunos, gerar um ambiente de confiança, não de amizade, porque o professor, a gente tem que saber separar as coisas, porque tem ali uma hierarquia. Sim. Mas os supervisores, os orientadores, eles percebem quando a criança ou o adolescente, ele muda de comportamento. Aí é disso que eu estou te falando, olha só que absurdo. Uma professora, uma supervisora, um orientador, ele percebe a mudança de comportamento. E como que uma mãe não percebe? Isso é um absurdo, isso é gritante. Sabe, nós precisamos trabalhar a base, nós precisamos trabalhar a família, os valores familiares. Eu entendo que é difícil mesmo, porque na maioria das vezes o problema ele vem de dentro de casa, é um pai que abusa, é um tio que abusa. E eu já peguei muito esses casos. E eu me lembro de um ano passado em que eu fui chamada na escola e a aluna, se não me engano, ela tinha 13 anos de idade, ela estava muito chorosa.
e nós vamos conversar com ela, e ali como é que é feito? A escola pega e chama a mãe, conversa com a mãe, é registrado em ata, chama o conselho tutelar, e eu te falo que na maioria das vezes a mãe fala que é mentira. A maioria das vezes a mãe não quer acreditar, entendeu? Então, agora eu te digo, quantas de nós mulheres não passamos por isso? Se você sentar numa roda de conversa com mulher, você vai perceber que a maioria de nós já passamos por algum tipo de abuso. Infelizmente. E sexual. Infelizmente. A maioria de nós já passou por algum tipo de abuso sexual. Sabe, eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, e isso é engraçado, que isso fica registrado na mente da gente. E naquela época, não era essa época de hoje, onde a gente tem muito medo de deixar a menina sair na rua. Aquela época era muito tranquila. As crianças de hoje em dia, os adolescentes, eles falam, né? Eles foram ensinados na escola, tem que relatar. Só que naquela época a gente saía. Atrás, eu me isso lembro, não era a realidade. eu fui na mercearia, eu me lembro muito bem que eu fui na mercearia comprar alguma coisa. Não me lembro o quê. Eu me lembro a mercearia que eu fui, eu me lembro onde eu morava, eu me lembro tudo direitinho. E eu me lembro que o cara passou a mão em mim. Olha, eu era completamente inocente, mas eu me senti... Eu tô tentando achar a palavra, mas eu me senti violada. Ele passou a mão na minha genitália. Olha, isso ficou registrado na minha mente de uma maneira que eu me senti tão... E eu me senti envergonhada. Eu, de 7 anos de idade, eu achei que eu fui culpada. Eu fiz alguma coisa, eu não contei pra minha mãe. Por quê? Porque eu achei que eu tivesse feito alguma coisa de errado, que eu tivesse dado algum espaço, alguma coisa. Agora, hoje a gente está indo na televisão, onde a gente educa as crianças, a gente fala, olha, se alguém fizer, tem ali as propagandas que ensinam direitinho onde não devem ser tocadas. E aí a criança, ela já tem aquele despertar, ela já entende o que é certo e o que é errado, ela já é educada para isso. Aí ela chega, ela muda de comportamento, ela quer contar para a mãe, e a mãe não acredita, a mãe não faz nada. Então nós precisamos aqui, nós precisamos trabalhar a família. Não tem outro jeito. Né? Nós precisamos trabalhar a base, nós precisamos parar de achar. Infelizmente, que está vendo é muita coisa. Nosso país, ele trabalha de uma forma muito errada. Nós terceirizamos muitos problemas. Nós terceirizamos para os governantes, nós terceirizamos para as escolas, sendo que na maioria das vezes o problema está na base. Está na base, famílias desestruturadas. Então nós precisamos trabalhar a base, nós precisamos trabalhar os pais, nós precisamos trabalhar as mães, nós precisamos realmente preparar a nossa juventude. É isso que eu faço como capelã escolar. Eu preparo essas meninas, eu preparo esses meninos para o futuro. Porque não adianta, quando está lá na frente, essa mãe pode ser que ela também viveu um abuso, por isso que para ela... Sabe? E com certeza a mãe dela disse para ela, minha filha, seu pai, não, é seu tio, você vai denunciar. Ou então fingia, não, errado é você, ou então fingia que não via. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Começa daí. E o seu comportamento, ele é um reflexo daquilo que você teve, é o reflexo do que você recebeu. Não tem como. Então eu trabalho na escola o quê? Eu trabalho a base. Eu trabalho com aquelas crianças, com aqueles adolescentes que precisam sentir um ambiente de segurança. A Maria Neuza já fez parte desse projeto. Hoje eu tenho uma outra psicóloga que vai comigo, mas a Maria Neuza é uma pessoa que participou muito tempo comigo do projeto. Porque a gente vai ali com roda de conversa, aconselhamento, palestra. Nesse aconselhamento a gente faz a triagem. E aí quando chegam esses casos assim gritantes, você precisa passar por um psicólogo. Aí você passa por um psicólogo, o psicólogo ele percebe se precisa não até de acompanhamento psiquiátrico. Existem casos tão graves que a pessoa vai precisar de tratamento com medicamentoso. E assim, o Sil, é fato, né? A escola realmente pode interromper o ciclo da violência sexual. E como você tem tido essa oportunidade de acompanhar os dramas das crianças, dos adolescentes através da capelania, a gente começa até a falar um pouco da questão do papel das igrejas, né? Já que esse é um trabalho voluntário que você desenvolve em parceria com outras pessoas que são de igrejas evangélicas. E assim, a gente queria saber, você teve algum caso, alguma situação que você acompanhou e aquilo assim te tocou profundamente? Eu tenho uma menina que a gente ficou bem próxima. Ela me chama de amor. Todos os meninos que eu orientei, todos os jovens e adolescentes que eu orientei, têm o meu WhatsApp. E eu me lembro que já tem 5 anos que eu faço o trabalho de Setembro Amarelo, e no ano passado eu resolvi mudar o formato dentro da escola, que eu sempre fazia como palestra. Eu pegava a sala de aula e jogava para dentro para a gente fazer palestra.
E no ano passado eu fiz diferente, eu peguei umas meninas e levei para fazer com elas, várias vezes. E numa dessas vezes, essa menina me contou que ela era violentada desde criança. Hoje ela está com uns 16 anos de idade, então ela já perdeu as contas de quantas vezes ela sofreu violência sexual. E aí o que a gente faz? O nosso papel é levar para a supervisão. O capelão, independente se ele é escolar, hospitalar, militar, ele trabalha de acordo com a instituição. Nós seguimos as regras da instituição. Nós não estamos ali para ensinar eles a trabalharem, nós estamos ali para servi-los. Então, o que a gente faz? A gente passa os casos para a supervisão. E aí a supervisão faz isso que eu te falei. Chama a família, chama o conselho tutelar, quando é vulnerável, né? O caso dessa menina, eu passei para a supervisão e depois eu passei ela para a psicóloga. E ela eu acompanho até hoje. Esse assunto foi no ano passado, setembro vai para um ano. Que a gente tem contato, toda semana a gente está junto, a gente tenta trabalhar a mente dessa menina, fazer ela entender que ela não é culpada. O primeiro passo é esse, é fazer a pessoa entender, independente da idade, que ela não é culpada pelo abuso. Ela não tem responsabilidade sobre isso, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com a roupa que ela estava usando, não tem nada a ver com o batom que ela passou, não tem nada a ver com o gesto que ela fez. Isso tem a ver com um abusador, né? E até hoje hoje foi um dia bem pesado de manhã, eu acordei, logo que eu acordei que eu liguei meu telefone, meu WhatsApp já disparou. Uma amiga minha, muito querida, ela entrou em contato comigo e o assunto era esse. Ela nem sabia que eu estaria aqui, mas ela estava muito mal. Ela estava muito mal, porque quando criança ela sofreu abuso de um tio durante muito tempo. E ela hoje conversando com a mãe dela não deu atenção. A mãe dela, ela está com 20 e poucos anos de idade, ela está casada. Só que a mãe dela, assim, é como se aquilo fosse mentira, como se aquilo não tivesse existido, como se fosse uma fantasia. Então, o que eu te falo? E isso machuca também. Isso é pra vida toda. Sabe? Para pra pensar, ela sofreu um abuso quando criança, ela tá casada, ela tem um casamento maravilhoso, um marido maravilhoso, uma vida ótima, ela tem uma excelente profissão, ela é uma menina linda. Linda, linda, linda. Uma menina de igreja, uma pessoa maravilhosa. Mas isso gera um trauma tão grande na vida da pessoa, que eu te falo uma coisa, só Deus para poder fazer essa pessoa conseguir sobreviver. Porque é muito doloroso, sabe? Você falar de um assunto desse, é muito doído. Eu não sei até quando nós vamos viver numa sociedade onde a gente coloca uma máscara e finge que não está vendo nada. É muito doído você perceber que as mães e os pais estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo em seus lares. Gente, é mentira. É mentira que você não percebe. Toda mãe, todo pai percebe. O seu filho mudou de comportamento. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é simples. O que a gente está precisando? A gente está precisando de diálogo. A gente está precisando de diálogo, a gente está precisando de relações mais firmes, de relações mais amorosas, de verdade. Então é disso que a gente precisa. Falar de um assunto desse é muito doloroso, porque é uma coisa que eu vivo isso todos os dias. Eu estou fora da escola, mas todos têm meu telefone. Eu trabalho hoje com uma rede de mulheres empreendedoras, e dentro tenho várias mulheres que sofreram todo tipo de abuso. Eu tenho grupos de WhatsApp do Fala-se de Notícias, eu tenho vários e vários grupos, então eu encontro mulheres o tempo todo falando sobre esse assunto. E até quando? É só quando uma menina de 10 anos de idade é violentada e ela só descobriu que ela foi violentada porque ela engravidou, que a gente vai trazer esses assuntos à tona? Entendeu? Até quando a gente vai ficar tampando o sol com a peneira? E assim, Sil, é por isso que nós trouxemos esse tema, porque assim, a gente acredita que o diálogo, né, e a conscientização e rumo a chegar a uma solução do que pode ser feito, né, para tratar as vítimas, para evitar, para prevenir, que a gente acredita que esse crime vai ser cada vez mais combatido. E quando a gente fala, por exemplo, da escola, e você tem vivenciado isso através da capelania, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz no seu artigo 245 que professores e responsáveis por instituições de ensino fundamental
pré-escola ou creche, eles têm a obrigação de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, né, envolvendo a suspeita ou a confirmação de maus tratos contra criança e adolescente. Então, a escola, nós sabemos que, por ser uma instituição que ocupa um lugar privilegiado na rede de atenção à criança e ao adolescente, ela, com certeza, ela pode e deve assumir aí o papel de protagonista na prevenção da violência sexual e pode ser uma linha de interromper esse tipo de crime para que não continue acontecendo. Então, a escola é importantíssima. E aí a gente começa até a pensar, porque assim, veio epidemia. Então, as escolas estão paralisadas. Muitas pessoas em casa. O que não deve estar acontecendo com crianças que já são abusadas e agora 24 horas estão convivendo com seus abusadores? Então, a gente pode esperar para o ano que vem um aumento grande. Mas aí a gente vem, vamos falar um pouquinho de igreja, de ser igreja? Olha só, o que está acontecendo agora nesse momento? Está acontecendo agora nesse momento que a responsabilidade está voltando para quem tem que voltar. A gente fica o tempo inteiro terceirizando a UECA. Tem coisas no ECA que eu não concordo. A escola, não é todo mundo. Como cidadão, a gente tem que colocar leis, concordo. A escola tem que se responsabilizar, concordo. Mas o mais importante, não tem como. O filho é seu. E há um dado também, se olha para você ver, tanto que é impressionante, às vezes a doutora até tem conhecimento disso. Tem muitas crianças que são abusadas e muitas vezes a mãe também não relata, porque a mãe, ela é espancada pelo próprio marido agressor. Ela é violentada também. Então é uma desestrutura familiar muito grande. Né, doutora? Com certeza existe uma estrutura familiar muito grande. Eu gostei muito do seu posicionamento, porque você falou uma coisa extremamente verdadeira que vai direto ao ponto. Os pais que estão dentro de casa são responsáveis e eles são coniventes, né? A mãe torna-se conivente quando ela se torna omissa, quando ela não existe desculpa. Permite que aquela situação aconteça. E muitas mães fecham os olhos. Se o pai é abusador, por que a mãe não toma atitude? Bom, ela pode ser ameaçada, é uma situação complexa, ela pode sofrer ameaça, mas ela é adulta da história. Ela é adulta, exatamente. Então, nós temos que trazer para nós a responsabilidade de defender a nossa cria, meu Deus do céu. Se eu não sou capaz de defender a minha cria, de que eu sou capaz então? Né? Então, assim, realmente existe conivência, sim, omissão. A mãe sabe, tem condição de saber que o filho está sofrendo abuso, às vezes ela vê e permite. Então, ela pratica duas condutas. Ela é omissa quando o filho fala, a filha fala e ela não dá atenção, não acredita, fala, homem é assim mesmo, faz assim mesmo, sempre passando a mão na cabeça do comportamento masculino doentio, né? Então, essa é muito interessante. Um segundo aspecto que você abordou, esse primeiro, né, que as mães são coniventes. Segundo aspecto, que não é a escola a responsável. O problema existe na sociedade, então todos nós somos protagonistas. É isso aí. Bom, gente, a gente vai conversar agora aqui com a doutora Maria Neudes, que ela tá por telefone, né, aqui conosco. Ela é psicóloga clínica. Doutora Maria Neudes, boa tarde. Capelã, viu? Maria Neudes capelã também. Seja bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Será que ela tá conseguindo escutar? Parece que o retorno vem. Só um minutinho, doutora. Peraí, só um minutinho. Alô? Alô? Alô, doutora? É porque eu não tô conseguindo colocar o áudio aqui. Peraí, só um minutinho. Até ela falar no ar, aí a gente tenta. Mas é porque tem que sair o som, porque senão não sai. Ela no ar, só eu escuto. O retorno. Hora do bate-papo. Doutora, só pra gente fazer um teste, falei alguma coisa. Boa tarde. A gente tá com um probleminha de retorno. O retorno tinha que sair, ele não tá saindo.
Doutora, eu não vou ser possível a sua participação, mas eu prometo te trazer no programa depois. Foi falha, o retorno não tá funcionando. Ela é maravilhosa. Semana passada tava funcionando, olha. Esses contratempos acontecem. Obrigada, viu, doutora? A gente conversa sábado que vem. Obrigada. Bom, gente, uma falha, né, que a gente teve aqui, o retorno da rádio, infelizmente não tá funcionando. Mas assim, vamos continuar o nosso bate-papo. Então, Sil, já que você tem a vivência com a capelania escolar, fala para nós um pouco mais como funcionam os trabalhos da capelania e quem pode participar. No meu caso, eu me formei, eu fiz 3 capelanias. A primeira que eu fiz foi online, depois eu fiz uma pela Unicef, que foi essa que eu e Maria Neudes trabalhamos juntas durante muito tempo, que é uma capelania de hierarquia militar. Só que todas as capelanias que eu fiz são evangélicas, né? Então, todas elas, o princípio é a pessoa ser realmente da igreja evangélica e ela ter ela precisa de ter uma carta do pastor dela permitindo que ela faça. Por quê? Porque a pessoa não é, eu quero ser capelão. Você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que ter uma liderança, como é que você vai fazer um trabalho desse sem você ter ali já estar curado de algumas coisas? Então exige muito de você. E a capelania escolar é algo que exige bastante, que você para pensar, você vai cuidar de crianças, jovens e adolescentes. E é muito sério. Para mim foi muito importante, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sempre trabalhei com jovens e adolescentes. Na minha casa sempre tive um pequeno grupo, você lembra que teve vezes lá em casa tinha 50 meninos num pequeno grupo. E ali a gente fazia trabalho social com eles, que a gente acredita na educação através ali dos trabalhos, de educação de paz no trânsito, trabalho nas escolas. Então, quando a capelania surgiu, que foi logo após eu ter tido câncer e não poder engravidar, foi um divisor de águas na minha vida. Então, a capelania é isso, você servir, você querer trabalhar, é um trabalho voluntário, no nosso caso. Existem capelães aí que trabalham, que são contratados por escolas, né? Nós temos aí o capelão Tadeu, que trabalha no Colégio Batista. Nós temos vários amigos que trabalham em outras escolas. Tem o capelão José Maurício, que trabalha aqui na Luz do Mundo. Só que no nosso caso, no meu caso, eu sou voluntário. Então, o princípio é você querer servir. E eu digo sempre, você quer servir, serve da forma onde dê para você servir, porque já que é voluntário, você tem que evitar algumas coisas. Por exemplo, eu até fiz 2 anos lá no Piquis, mas chegou num ponto que eu não dei conta mais. Lá era uma escola de crianças de 3 a 5 anos. Foi um tempo muito, muito importante. Mas aqui eu permaneci, foi no Teotônio Vilela, lá no Planalto. Por quê? Porque eu moro no Planalto. Então eu vou a pé, eu volto a pé. Você tem que, já que é voluntário, você precisa evitar as despesas, gastos. Porque é um trabalho que você precisa ter constância, né? Quando a diretora chamava, o supervisor chamava, constantemente eu tinha que ir num dia que não era o dia que estava marcado, mas eu tinha que estar lá para poder ajudar. Então, quem pode participar são pessoas que são evangélicas, na minha capelania, que a capelania é a CBC, Comissão Brasileira de Capelania, que é da Igreja de Deus Brasil. E não precisa ser da Igreja de Deus, eu sou sal da terra, mas você precisa ter aí uma carta do seu pastor dizendo que ele te libera para fazer a capelania, porque a capelania não é uma igreja. Ali a gente está ali para trabalhar e não para ser liderado como ovelhas, né? Então, para servir mesmo. É para servir. Campo ali. Então, o que eu mais trabalho é a escolar, mas eu trabalho também no hospitalar, e na militar e na humanitária. Nós temos vários tipos de capelania. Então, para mim, eu acredito que a capelania nada mais é do que mais uma credencial para aquilo que você já exerce, entendeu? Então, você está exercendo algum tipo de função, você quer fazer algo e você não está conseguindo fazer porque você sozinho você não consegue. Você gosta, por exemplo, de fazer trabalho social, você pode fazer capelania e trabalhar com humanitária. Você gosta você quer fazer trabalho no presídio, lógico que o presídio exige um pouquinho mais, você tem que fazer um monte de treinamento, tem que ter um monte de regras. Mas você pode fazer capelania e trabalhar na prisional. Então é isso. Você já tem talento e ali você vai conseguir uma turma para te direcionar. Hoje eu sou a coordenadora da capelania escolar, da capelania qual eu faço parte, né? Porque quando eu fiz capelania, eu e Jesus pela Unicef, e hoje ele coordena a CBC, que nós dois estamos juntos, não existia capelania escolar aqui em Uberlândia voluntária. A gente não sabia nem como que a gente ia fazer.
Então ele trabalha de uma forma lá no juvenil e eu trabalho de outra, porque a gente trabalha de acordo com a demanda, a necessidade da escola. Ok, bom, e voltando aqui no assunto, falando a respeito de abuso sexual, vamos falar agora com a doutora Adriana. Doutora Adriana, qual seria hoje a principal estratégia para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes? O que pode ser feito no sentido aí de reduzir esses números? Olha, é interessante porque a Sil, né, Sil? Ela trabalha nas escolas e é educação, né? Quanto mais bem informada uma criança mais preparada ela mais ela pode se defender. A prevenção. Mas então, a né, gente doutora? tem que preparar não só as crianças, Olha, a gente Tem a que gente preparar tem o que adulto, ter todas né? as frentes trabalhando dentro da Uma rede, família, né? é uma rede de apoio dentro da família, trazendo essas questões. Hoje o Conselho Nacional de Justiça está trabalhando com a justiça restaurativa, e justiça restaurativa, talvez, quando se fala justiça restaurativa, se tem uma visão única e exclusivamente do âmbito da justiça, do poder judiciário. Mas o restaurativo, ele não é só do âmbito do poder judiciário. Você pode fazer ciclos restaurativos nas escolas, trazendo os pais para dialogarem, para perceber os problemas que existem naquela comunidade e a conversar a respeito. E os ciclos restaurativos, eles trazem a responsabilização, fugindo dessa questão da punibilidade, da punição. É claro que existe um ordenamento jurídico que é punitivo, né, e que e houve uma mudança de paradigma, está ocorrendo uma série de mudanças, né, trazendo a questão da justiça restaurativa e não da justiça punitiva. E esses ciclos, eles são muito interessantes. Isso pode ser tratado no âmbito das escolas, trazendo a família para dentro da escola, né? Conscientizando, doutora. Por exemplo, outro aspecto muito interessante que você abordou é que todas nós, mulheres, sofremos algum dia abuso de natureza sexual. A gente sofre porque a cultura machista é tão grande na nossa sociedade que o homem acha que a mulher gosta. O homem, na mente masculina, ele pensa que você tá passando na rua e ele te chamar de ô gostosa, deixa eu te dar uma chupada, que você tá achando maravilhoso e você repudia isso, tem nojo. Isso fere a dignidade da pessoa. E fere a dignidade da mulher. Nenhuma mulher gosta disso. Então, existe uma forma de enxergar, né, isso extremamente errada e desvirtuada e deturpada. Então, eu acho que todas as mulheres do mundo devem se dar as mãos, ou as mulheres brasileiras, ou as mulheres de Uberlândia, se dar as mãos e berrar bem alto nas ruas que nós não queremos ser objeto sexual, e nós somos pessoas. Queremos ser respeitadas e, acima de tudo queremos fazer as nossas próprias escolhas, que ninguém escolha para mim. Eu serei tocada porque eu quero ser tocada. É isso mesmo, doutora. E com a idade e a idade necessária, não criança, porque criança não tem que ser tocado. Não. Criança tem que ser preservada, preservada. Criança tem que ser protegida. Até animal protege os filhos. É verdade. Né? Hoje, um animal tem mais dignidade humana do que o próprio ser humano, que fere a dignidade humana, infelizmente, né, solapa a alma humana, solapa a nossa capacidade de amar, porque quando você sofre um abuso, você tem algo que não atinge só o seu corpo, atinge seu espírito e a sua alma. Você destrói o espírito e a alma de quem está sendo abusado e sendo abusado fisicamente. E nós temos, eu quero citar e dar uma sugestão de um filme que é um documentário que chama Atleta A. Foi nos Estados Unidos, na Olimpíada de 2016.
né? Aquelas atletas americanas que são de excelência, todas sofreram abuso de natureza sexual. Tem um filme, pelo médico Da equipe. da equipe de atletismo. Eu acho que eu me lembro de ter ouvido essa notícia. Inclusive a Simone Biles sofreu abuso sexual, ela é medalha de ouro. Então, quando isso veio à tona, a primeira que falou, ela foi extremamente repudiada, porque a mulher sofre um repúdio imenso. Ela está inventando, ela está doida, ela está louca, ela é que é sem vergonha, ela sofre, e sem falar no sentimento de culpa e de vergonha, porque é tabu, você não pode falar, é vergonhoso, você não pode admitir, e todo mundo vai ficar sabendo, você fica marcado. É igual você marcar um boi no ferro, né? Você está marcado, aquela foi vítima de abuso. Quem quer que todo mundo olhe para você como você sendo a vítima de abuso sexual? Ninguém quer, todo mundo quer esconder, porque a dor a gente quer esconder, porque a dor é muito grande. Aí enlouquece da depressão, a pessoa vai sim para tratamento psiquiátrico. Eu atendi dezenas de casos de vítimas de estupros, de moças que saíram de dentro de casa para um casamento porque eram abusadas sexualmente por parte dos pais, fizeram tratamento psiquiátrico, tomando, chegava na delegacia dopada de medicação, mas era o que a fazia conseguir viver, porque sem isso a pessoa não aguenta, ela não suporta, a dor é tão grande que ela pode exterminar a própria vida. Porque ela tem que suportar mais um dia, acordar com aquela situação todos os dias. Essa menina... Angústia, né, doutora? Essa menina quebrou o ciclo, ela foi abusada sexualmente muitos anos, ela quebrou o ciclo quando ela viu que o pai faria a mesma coisa com a irmã. Então, para salvar a irmã, ela abriu a boca. Aí descobriu-se que ele abusava não só das filhas, mas ele abusou das irmãs, ele abusava de todo mundo que tinha ali. Uma pessoa provavelmente com doença, com psicopatologia. E a mãe sabia que o filho abusava das próprias filhas, das irmãs, acobertou. A mãe da menina que estava sendo abusada acobertou o pai e no final das contas a menina ficou sozinha. Então a pessoa não suporta essa dor, ela não resiste, ou ela chega ao extremo de exterminar com a própria vida ou vai para um consultório psiquiátrico tomando medicamento. Fortíssimos. Então, essas questões existem, elas são dolorosas, elas têm que ser tratadas, por mais que sejam doídas. E a educação, nós temos que educar não só as nossas crianças, como verdadeiramente a família, a mulher. Tem que educar a mulher abre os olhos, aprenda que você pode lutar, trabalhar, criar filho. Que você pode conquistar o mundo. O que a gente percebe... Não se submeta a esse tipo de violência, né? Não se submeta, lute, vai atrás. Hoje o mundo melhorou porque existem redes de apoio à mulher. Antigamente não existia. Mas hoje tem, procura, mas a gente percebe, fala. Doutora, que desde de sempre, quando a gente percebe essa mãe que não protege a sua filha, se a gente parar para analisar, o tanto que a mulher, a maior inimiga dela é a própria mulher. É porque ela também tem vergonha, ela também sofreu abuso, ela também foi tratada da mesma forma. Não, isso é normal, não, isso acontece. O homem faz isso mesmo. Então nós temos que quebrar essa cultura. Olha, na Índia tem 1.400.000.000 habitantes. O índice de todo dia, toda hora, as mulheres são estupradas e violentadas. É um absurdo isso. E as mulheres não têm banheiro dentro das suas casas, elas vão no mato. E a hora que elas vão no mato, para fazer as necessidades fisiológicas, os homens as atacam e as estupram. Então, assim, existe essa situação no Brasil, nós temos que comparar o Brasil com o quê? Com países que são emergentes iguais a nós. Mas aí, quando você vai para um país de primeiro mundo,
e ver que atletas da elite de classe A sofriam abuso sexual por parte do médico da equipe, ele recebeu 2 penas de 60 anos, 120 anos. E é interessante que nos Estados Unidos a pena é assim, você cumpre integralmente. No Brasil não, você cumpre 1/3, você tem uma série de oportunidades. Eu sou a favor de dar oportunidade para os homens, eu sou muito, para os homens não, eu falei errado, para os agressores, para as pessoas que infringem a lei. Eu acho que todo ser humano merece ser tratado com dignidade, merecem novas oportunidades. E eu tenho um encantamento especial pela justiça restaurativa, de se trabalhar essas questões nas comunidades, que é uma forma que veio dos índios, das comunidades indígenas, dos maores na Nova Zelândia, das comunidades autóctones do Canadá e dos Estados Unidos. Esse modelo veio e está aí no mundo e está surtindo um grande efeito, porque as pessoas estão voltando para a origem. Como você está falando, a pandemia está contribuindo, aumentou, porque tem certeza que aumentou o índice de abuso, porque o agressor está dentro de casa, mas também a responsabilização está voltando, porque nós temos um espelho, né? É causa e efeito, é uma lei de causa e efeito, é um espelho. Ok, doutor. Então, assim, como a gente falou aqui, né? A prevenção aí com certeza é uma arma poderosa para reduzir o número de crimes. E você até falou do filme do Atleta A, tem alguns conteúdos educativos para facilitar o diálogo com as crianças e adolescentes, né? Alguns materiais. Como, por exemplo, eu peguei aqui algumas dicas para nós darmos para os nossos ouvintes. Que corpo é esse, né? Que é parte do projeto Crescer Sem Violência, desenvolvido pelo canal Futura em parceria com a Childhood Brasil e Unicef Brasil. Tem 12 episódios e temas voltados para diferentes faixas etárias, abordando de uma forma leve e didática conceitos como o conhecimento do próprio corpo, a importância da autoproteção e do respeito também ao direito à sexualidade. Além desse projeto, há também diferentes livros infanto-juvenis que abordam esse tema da prevenção do abuso sexual, né, de uma maneira leve e didática, como por exemplo Pipo e Fifi, O Segredo de Tartanina e Não Me Toca Seu Boboca, entre outros. São livros que estão aí disponíveis, né, falando uma linguagem infantil das crianças, os pais estarem utilizando para ensinar elas a se prevenir, né, e entender que há partes do corpo que não podem ser tocadas. Então, assim, a violência sexual contra criança e adolescente é um tabu, né? E falar sobre o problema a gente entende que é um passo muito importante, alertando as pessoas, informando as crianças e adolescentes, conversando nas escolas, como a Sil falou, né? Nas famílias e nos locais de convivência, sabendo que é um problema que existe. Então é uma forma de proteger a prevenção, né? Formando aí essa rede de apoio. Bom, vamos falar com a Sil então, que a nossa hora está um pouquinho avançada, a gente já está chegando no finalzinho. Se você que é presbítera também, né, a gente gostaria de pedir para você estar deixando aqui para nós uma mensagem especial para os ouvintes, né, que se identificaram com o tema do programa hoje. Aquela pessoa que, de repente, ela está ainda, até hoje, na vida adulta, tentando superar algum tipo de abuso ou trauma, né, que já vivenciaram, que estão aí na luta. A Bíblia nos fala de transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Nós precisamos mudar primeiro, nós precisamos para Deus realmente renovar o nosso entendimento em relação a todas as coisas. Quando você falou a respeito da escola, a respeito de projeto, a respeito de família, só para a gente finalizar essa parte, eu vejo como capelã escolar, quantas vezes a escola ela planeja, ela faz projetos que tragam as famílias para poder estar caminhando junto, para orientação. E a gente percebe que a maioria das famílias elas não querem participar. Elas são muito pouco participativas da vida escolar de seus filhos, né? Então, daí você já começa a perceber que eu não estou aqui para jogar pedra. Eu quero dizer para você que quando eu falo sobre isso, eu falo com autoridade de alguém que viveu isso, no lado oposto.
Quando meu pai se separou da minha mãe, eu fiquei cuidando da casa, eu e meu irmão, então eu tive que trabalhar muito. Eu trabalhava em 2, 3 empregos, porque eu acreditava que a coisa mais importante para minha mãe era que eu conseguisse sustentar a casa. O meu irmão mais velho saiu de casa, né? Que é o pai do Christopher e da Jennifer, casou. Então eu fiquei para cuidar do meu irmão mais novo e da minha mãe, que estavam enfermos. E eu achava que isso era a coisa mais importante. Até que a minha mãe adoeceu e eu perdi a minha mãe. E eu posso te dizer de verdade que a coisa mais importante que a minha mãe queria não era, com certeza, o dinheiro, né? E com certeza o que ela queria de verdade era o tempo, um tempo de qualidade. Então o que eu digo para você, pai, o que eu digo para você, mãe, que quando você for pensar em gerar um filho, até você mesmo está se preparando para poder ter filho, e ainda é tempo de você voltar à essência, voltar à motivação correta. O que seu filho menos precisa é que você compre para ele um telefone caro. O que seu filho menos precisa é que você preocupe em dar para ele coisas que o coleguinha dele ganhou. Você precisa ensinar os verdadeiros valores para os seus filhos, os verdadeiros princípios para os seus filhos. E quando a gente fala de valores, isso não tem preço. E valores, quando a gente fala, está relacionado ao amor, à amizade, à unidade. Então, preocupe-se menos em se preparar financeiramente para se ter uma família. E preocupe-se mais em se ter tempo de qualidade. Um tempo de relacionamento, um tempo onde você vai ensinar para o seu filho aquilo que ele vai levar para a vida toda. Onde ele vai conseguir contribuir para um mundo melhor. Que muitas pessoas perguntam, nossa, que mundo vai ficar para o meu filho? Eu te pergunto, que filho que você tem deixado para o mundo? Porque o mundo ele é feito de pessoas, ele não é feito de estrutura física. Ele é feito de pessoas. Então, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Jesus, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo o quê? Que nós precisamos nos preocupar com vidas, nós precisamos nos preocupar com pessoas. E Deus, para você, mãe, eu quero falar com você, mãe, do fundo do meu coração, sabe? Um desabafo. Eu fico muito entristecida com as mães que não cuidam dos seus filhos, com as mães que não percebem, com as mães que não brigam, sabe, como leoa. Porque eu me preparei de todas as formas que você imaginar para ter um filho. Eu fiz bariátrica porque eu não podia engravidar. Eu fiz de tudo para poder engravidar. Me preparei emocionalmente para poder gerar um filho. Meus filhos tinham um nome, era Rebeca e Samuel. E eu não pude ter filho. Hoje eu sou capelã escolar para poder tentar cooperar com seus filhos. Mas eu não sou mãe dos seus filhos. Eu sou uma pessoa que está ali para poder apoiar eles. Mas eu falo para você, seja leoa. Seja leoa. Não importa onde você vai morar, Deus abre porta onde não tem porta. Mas grite. Não deixe os seus filhos sofrerem violência. Não aceite a violência. Não aceite. Porque você tem responsabilidade sobre a vida do seu filho. Ele foi gerado do seu útero. Você sofreu dor de parto para poder colocar ele nesse mundo. E não foi em vão que o Senhor confiou essa criança a você. Então o Senhor está olhando para você agora, mãe. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe quem é a sua ovelha, mãe? São os seus filhos. Não existe ninguém que vai poder cuidar melhor dos seus filhos do que você. Toma a frente, toma a responsabilidade da tua casa sobre a sua mão. Para você, pai, toma a frente da sua casa, toma a direção da sua família. Cuide dos seus filhos como um leão, assim como o Senhor cuida da igreja. É esse recado que eu deixo para você. A escola, ela é feita de matemática, outras coisas. Ela tem responsabilidade? Tem. Mas como sociedade, nós não podemos terceirizar a responsabilidade das pessoas que a gente ama. Eu até hoje, os meus filhos do coração, eu tenho responsabilidade da vida deles. Eu tenho responsabilidade. Eu sei tudo que acontece na vida do Christopher, tudo que acontece na vida da Jennifer. Eu sei de tudo. E estou sempre ali pronta para servir, pronta para apoiá-los, para aquilo que deve ir. E te falo, eu entro na frente de uma bala pela vida do Christopher e da Jennifer. Então você que gerou, e eles não moram comigo, tá? Eu só ajudei a criar. Você que gerou, você, por favor, cuide bem dos seus filhos, cuide bem das suas crianças. Vamos cuidar bem das nossas crianças, é tudo que eu peço. Bom, queria agradecer então a participação de vocês, nosso tempo encerrou. Muito obrigada, Silvânia, né? Deixa aí o seu contato das redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar
o seu trabalho, quiser saber mais informações sobre a capelania. Tá tudo lá no Facebook, Instagram, blog, YouTube, tudo Fala Sil. E o meu particular, Silvânia Fala Sil. Tá? Me segue lá e eu tô aí pronta para te ajudar. Se você estiver passando por algum problema e puder te ajudar, eu tô disponível. Meu telefone, meu WhatsApp é o 98827-2098. 98827-2098. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, viu? Ok, vamos conversar com a doutora Adriana também. Doutora Adriana, muito obrigada, né, mais uma vez por ter contribuído aqui com o programa. Deixei suas redes sociais, né, às vezes de repente o pessoal quiser acompanhar. Você quer uma mensagem para as pessoas? Sim, pode também. Não, eu desejo que a humanidade cresça mais espiritualmente, evolua mais e desperte mais as consciências. A gente está nesse tempo, né, para cada um de nós cuidarmos uns dos outros, né? Não só mães, mas a responsabilidade, pais, não é só da mãe, a responsabilidade é sua. Para aqueles pais que exercem a sua responsabilidade na plenitude, meu parabéns. Para aqueles pais que não exercem a sua responsabilidade na plenitude, vamos trazer responsabilização para vocês. Vamos nos responsabilizar por nossas vidas, por nossos filhos, por nossa casa, por nosso planeta, por tudo. Então eu desejo uma evolução espiritual para todo mundo e mais Deus no coração e na alma. Ok, gente, esse foi nossa hora do bate-papo, né? E assim, daqui a pouco eu vou voltar com o momento da palavra, vou deixar vocês com um breve louvor. Eu espero que vocês tenham refletido, que a nossa discussão tenha ajudado você, aonde vocês estiverem acompanhando o programa, a contribuir com a sociedade no sentido de que mais e mais crimes contra a infância, contra adolescentes, crianças venham a ser combatidos, né, para que a gente chegue um dia no patamar do Brasil de afirmar que esses crimes não existem mais, que a nossa sociedade evoluiu. É isso aí, gente. Então daqui a pouco a gente volta com o momento da palavra.